Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Macedo Talks, em mais um episódio do podcast da Macedo Transportes. Estou eu hoje aqui com o Eliseu, nosso convidado, que vai falar um pouquinho a respeito do trabalho dele, de como é a atuação dele na companhia, quanto tempo, história, família, carreira, e vamos ver o que ele tem para contar. Eliseu, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite e estar aqui na mesa para falarmos um pouquinho da sua trajetória, da trajetória da Macedo na sua vida. E vamos lá. Queria que você me dissesse primeiro algumas coisas, né? Vamos lá, Eliseu. Quantos anos, Eliseu? Olá, meu nome é Eliseu, tenho 38 anos, sou mecânico da Macedo Transportes, já trabalho na empresa há 16 anos. 16 anos. Isso. Quase maioridade já, hein? Sim. Ó, tá ficando quase maior de idade. É isso aí. Faço a parte de correção de manutenção corretiva e preventiva dos caminhões, empilhadeiras, guindastes, carretas. Olha só. Toda essa parte de manutenção nós tomamos conta. Ah, que legal. E, Eliseu, deixa eu te fazer umas perguntinhas um pouquinho anteriores, né? Vamos lá. A sua formação, você estudou mecânica há 16 anos atrás, como que foi, né? O Eliseu sonhava em ser mecânico, o Eliseu queria cuidar de carrinho pequeno, queria carrinho grande, de caminhão, de carreta, de guindaste, olha só, né? Porque afinal de contas, você é mecânico, mas não é mecânico de qualquer coisa, né? Sim. Você é mecânico de umas máquinas um pouco grandes, né? Verdade. Pesadas, que carregam cargas enormes, imensas. Fala para nós um pouquinho. Assim, iniciei na área de mecânica desde os 10 anos de idade. Rapaz, Ou estudava ou trabalhava. Na nossa Sim. época era assim. sim. Então, comecei na oficina com 10 anos de idade e desde então vim se aperfeiçoando. Era na Bahia, aí voltei para São Paulo. Trabalhei um tempo em outra empresa e aí conheci a Macedo. Vim para Macedo e quando eu iniciei na Macedo, eu era bem novo, Que legal. 16 anos atrás. Sim. E quem me contratou foi o Odair Macedo. Olha só. Fui contratado por ele, pelo Cassiano. E quando eu cheguei na Macedo, ele olhou para mim e falou: será que você faz tudo isso que você fala que faz? E aí logo começou a trabalhar, ele falou para mim: você consegue... Isso, o senhor Odair. Isso, seu Odair, você consegue começar segunda-feira? Aí eu falei: não, segunda-feira eu não consigo. Na próxima semana eu venho. Mas ele ficou com uma pulga atrás da orelha. Será que ele consegue fazer tudo isso que ele fala que faz? E aí saí dali, comecei a trabalhar. Era para mim passar por uma experiência de 3 meses. E na mesma semana que apareceu o primeiro BO na firma, ele falou: ó, a partir de hoje você já está contratado. Que legal. E nisso já fazem 16 anos. Poxa vida. E aí, acho interessante isso. E você, em toda a sua carreira como mecânico, você sempre lidou com motores grandes? Sim, sempre na linha diesel. Sempre na linha diesel? Se aperfeiçoei a mexer com guindaste. Que Na legal. parte hidráulica também. Ah, isso é importante. Sim, na parte hidráulica. Na parte de freios, de carretas, empilhadeiras. Não era meu segmento na época. Eu não mexia com a área hidráulica. E a partir do tempo que entrei na Macedo, tive que se aperfeiçoar isso porque faz parte do nosso cotidiano hoje. Exigiu especialização Sim. de você. Sim. Que legal, que legal. Bom, vamos lá. E aí, assim, então a gente ouviu um pouco aí de que quando você chegou lá na Macedo, ainda estava o seu Odair na presidência. Sim. E foi ele que te contratou. E aí depois, com o passar do tempo, houve essa transição, né? Do seu Odair para o Cassiano. Bom, vou fazer uma pergunta aqui. Você que teve dos dois lados, né? E trabalhou tanto com o pai quanto com o filho, o que você diria? É mais fácil tomar bronca do pai ou do filho? Olha, eu vou falar para você. Os dois sempre andavam juntos. E a gente até brincava no pátio, quando eles andavam juntos no pátio. A gente falava como é bonito ver dois... Parecia dois irmãos, não parecia pai e filho. Olha só. Porque a amizade era maravilhosa, era linda de ver. E hoje eu tenho 3 filhos e pretendo ter a mesma amizade que os dois tinham também. A Olha gente só, tenta, que legal. segue isso para nossa vida. E era muito lindo de ver a amizade que eles tinham, os dois juntos. Que bacana, que bacana. Bom, vamos lá. Então você falou que está 16 anos já na Macedo. Contou um pouquinho da sua história, quando que você começou na carreira, né? Com 10 aninhos, que trabalhou sempre na linha diesel. E hoje a gente vê aí, né? Que a Macedo transporta cargas
de pesos muito grandes, né? De tamanhos, dimensões, né? Então vamos lá. Algumas curiosidades que eu queria saber. O que envolve, do ponto de vista de prevenção, né? De um caminhão, de uma carreta, o cuidado necessário, que é diferente, por exemplo, de um carro comum a diesel. Vamos imaginar assim, pensando na linha pesada de um caminhão que transporta areia, pedra ou qualquer outro tipo de carga, para um caminhão que transporta uma carga de toneladas mesmo, como é o caso dos caminhões da Macedo, né? Então, o que você tem que observar do ponto de vista de prevenção e também, quando a gente fala assim do desgaste mecânico do conjunto, né? O quanto ele está acelerado ou não em relação a um uso tradicional? Vamos dizer assim, só para o pessoal ter uma ideia. Entendi. Como a gente trabalha com a linha pesada, o desgaste de freio é maior, o desgaste de embreagem é maior. Então, a gente sempre procura todos os caminhões que chegam de viagem, a gente faz uma preventiva. É examinado óleos, os fluidos, é regulado os freios, ele sobe para lavar, é engraxado todos os caminhões. E aí a gente já faz uma vistoria geral em todo o caminhão antes de sair novamente para a rua. Então, na verdade, vamos dizer assim, a diferença principal é que vocês, dentro da Macedo, por lidar com cargas tão pesadas, você não pode esperar um tempo de revisão. Você tem que revisar a todo instante. Tanto no momento que chega, quanto antes da partida. Não importa se chegou de manhã e vai sair à tarde. Também não importa se chegou hoje ou vai sair semana que vem. Tem que checar, pré-checagem, checagem, tanto no momento da chegada quanto da partida. Exatamente. E assim, para a gente ter uma ideia, vamos lá. Um caminhão, hoje uma carreta que está em uso comum, hoje rodoviário, ela levaria aí para fazer uma substituição de freios quantos mil quilômetros? Mais ou menos aí 80 mil quilômetros. E um caminhão da Macedo para fazer freios? Demora um pouco mais. Demora um pouco mais? Um pouco mais. Por quê? Hoje os caminhões trabalham com freio motor. Sim. Antigamente, os caminhões não tinham freio motor. Só caminhões muito pesados ou caminhões muito novos que tinham freio motor. Hoje, com freio motor, você consegue fazer freios hoje com 120 mil quilômetros. Nossa, que diferença. E aí, assim, do ponto de vista de transmissão e motor e óleo, as especificações elas já são um pouco diferentes. Aí já o prazo é mais curto, obviamente. O prazo é mais curto. Aí... Toda troca de óleo, nossos caminhões nós fazemos com 30 mil quilômetros. Certo. Que num caminhão de uso comum seria na casa dos 50. Isso. Entendi. 45, 50. Poxa vida. Então a gente pode dizer que tem uma rotatividade de componente bem grande, né, na oficina. Sim. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de guindastes, né? A gente tem guindastes hoje na Macedo com capacidade para até quantas toneladas? 70 toneladas e temos 90 toneladas. 70 e 90 toneladas. Isso. E vamos lá, em termos de cuidados mecânicos, tem muita diferença entre o de 70 e o de 90 ou não? A diferença não é muito. A diferença não é muito, é mais de carga que eles pegam. Porque a preventiva é a mesma. É olhar, é checar diariamente. Todas as vezes que sai para um motorista já é orientado. Todas as vezes que acontece algo diferente, estranho, é checado imediatamente quando chega na garagem. Para quando for sair para o próximo cliente, já está tudo certo. Legal. Hoje a oficina da Macedo, você tem lá quantos profissionais trabalhando contigo? Hoje nós temos um eletricista, temos mais um mecânico, temos um borracheiro e um encarregado. Legal. E queria saber, né, o Eliseu, num momento de ocorrência, por exemplo, de um caminhão na estrada, quando quebra, quando acontece alguma coisa, o Eliseu é acionado? Sim. É acionado? Sim. Então vamos dizer assim, que você é quase um médico de plantão. Exatamente. Todo problema que acontece na rua é passado para o encarregado ou passado direto para mim. Certo. Eu converso com a pessoa que está lá e aí a gente vai fazer a corretiva, mas é muito difícil de acontecer. Mas é máquina, né? Não, é máquina, a gente sabe. Máquina é imprevisível, né? Ela tá funcionando bem hoje, amanhã ela olha para você e fala, não quero mais trabalhar, e aí você tem que ir lá descobrir o porquê. Dessa forma. Que legal. Bom, vamos lá. Você falou para mim que tem 3 filhos, são todos homens? Não, tenho uma filha. Tem uma filha? Uma filha de 19, meu filho, o do meio, 14 anos, e tem uma menina de 8. Olha só, tem uma distância grande entre a primeira e a última. E aí algum deles, assim, a de 19 anos, já tá em vias de casar? Como é que tá? Já casou. Já casou? Já casou. E tem planos para ser vô já? Ainda não. Ainda não? Muito novo, muito novo. Tem que pensar na carreira primeiro. É isso aí, tá certo, certíssimo. Ela quer ser enfermeira, tá estudando aí para ser enfermeira.
já está trabalhando. E vamos ver, né, se ela segue, faz faculdade para ser médica. É isso aí, que bom, que bom. A intenção é essa. Bacana. E pergunto eu para você, né? Do que a gente tem aí, de quando você chegou lá na Macedo até hoje, são 16 anos. Em 16 anos, a gente vê que a tecnologia evoluiu demais, Sim. a gente vê que o próprio conceito da mecânica mudou demais, né? A gente tinha antes motores imensos, depois os motores foram ficando cada vez menores, aí depois começaram a crescer de novo, aí depois tinham mais cilindros, menos cilindros, agora a gente tem carro funcionando com motor de 3 cilindros, e antes a moda era V8, agora já não é mais, né? E o que você vê, né? Dentro da Macedo, como você viu essa evolução de tecnologia, essa evolução de cavalos mecânicos? Quando você chegou lá atrás, você tinha equipamentos, obviamente, com a idade que a gente tinha, Sim. de 16 anos atrás, mas você, obviamente, teve que se atualizar. Mas você, olhando a Macedo de dentro, o quanto você enxerga a relevância dessa atualização, né? Do ponto de onde você chegou, né, para hoje, que a gente fala em caminhões com transmissão automática, com 16, 20, 18, 24 marchas, né, que são caminhões assim de extrema força, né, Sim. Cavalos que puxam aí toneladas e toneladas, e a gente sabe que lá atrás a gente não tinha cavalos específicos assim, a gente não tinha caminhões tão específicos assim. De tudo que você viu aí, como é que você enxerga essa evolução? A evolução da Macedo foi radical. De 16 anos para cá. O que a Aumentou gente tinha, muito. vamos dizer assim, daria pra gente dar vamos dizer assim, um spoilerzinho do que a gente tinha lá atrás, do que você começou mexendo na Macedo, para o filé que hoje o pessoal tá trabalhando. Sim. Quando eu entrei na Macedo, nós tínhamos cavalo mecânico de 1980, 85. Nossa. E hoje nós temos cavalo 2024. Sim. Entendeu? Nós temos cavalo iShift, a maioria dos caminhões é automático, 99% dos caminhões são eletrônicos. Olha Naquela só. época que eu entrei era tudo bomba injetora, né? Sim. Hoje é tudo unidade injetora, entendeu? Justamente por causa de poluição. Sim. E aumentou muito. A demanda foi muito grande. E nós vemos evoluindo junto também, porque senão a gente fica para trás. Claro, tem que se atualizar. Tem que se atualizar, isso é extremamente importante. E que nem você falou, 16 anos atrás nós tínhamos cavalos mecânicos de 1980 e alguma coisa, vamos dizer assim, final da década de 80. Sim. Diferença de tração desses caminhões, em termos de capacidade de carga, isso mudou muito? Ou a gente já tinha naquela época caminhões que conseguiam puxar tanta carga quanto os de hoje ou não? Não. Não? Não. Naquela época os caminhões eram mais específicos para puxar o tipo de carga que a gente puxa hoje. Os caminhões de hoje são caminhões modernos. O motor não é tão grande, mas a capacidade é bem maior do que aquele que a gente tinha antigamente. Entendi. É isso que a gente estava falando, né? A questão da diminuição do tamanho dos motores, né? Mas porém a capacidade volumétrica aumentou, força e uma série de coisas, né? Bastante. Bom, e aí vamos lá. Então você conheceu o senhor Adair, você trabalhou com ele, ele ficou desconfiado que você ia dar conta do recado, e aí 16 anos passados você deu conta do recado, está lá ainda dentro da Macedo. E como é que é lidar com o Cassiano? Porque, diferentemente de quem está no escritório, e o Cassiano está ali, vamos dizer assim, no mesmo andar, ou na mesma sala, ou na sala do lado, você está lá embaixo, no chão de fábrica, né? Você está lá no piso, lá na graxa, lá falando com o pessoal que está, apertando o parafuso. O Cassiano de vez em quando dá uma passada lá para ver como é que tá, não tá, e aí? De vez em quando não, todos os dias. Sério? Ele é um cara muito presente e ele vai de manhã quando ele chega na oficina, ver como é que tá as coisas. Na hora do almoço, ele vai também para ver como tá as coisas. Se tiver algum assunto para tratar, já é tratado direto com ele. E isso é um segmento que o pai dele já fazia e passou de pai para filho. Olha só. E isso é muito bom, esse contato que a gente tem com ele. Sim. E tá bem presente no negócio como um todo, né? Sim, como um todo. Eu acho que isso é um grande diferencial e também faz com que ele nunca seja pego desprevenido com informação, né? Ele sabe como é que tá andando a frota, sabe como é que tá andando os caminhões, os equipamentos e o pessoal que trabalha com ele, né? Se o dono não tiver presente, não vai. Exatamente. Bom, vamos lá. E aí, assim, a gente já sabe mais ou menos, né, um pouco da sua trajetória lá dentro. Eu queria que o Eliseu dissesse pra gente, hoje,
olhando do ponto de vista de evolução, o que mais você acha que a gente tem para aguardar aí para os próximos anos? Porque aí, no caso da mecânica, no caso da tecnologia, no caso dos transportes, né, a gente sabe que não é uma visão de curto prazo. Não dá para falar para este ano ou para o ano que vem. A gente sempre tem que mirar coisas futuras. Sim. Né? O que daria para a gente imaginar? Para que linha você acha que a gente vai caminhar no transporte, né, para caminhões? Tanto não só caminhões, mas como carretas, como guindastes. O que você enxerga de que vão ser necessárias melhorias para esse segmento funcionar cada vez melhor? Para isso funcionar melhor, do jeito que está hoje o mercado de trabalho, as pessoas têm que ser como a Macedo. Digo um todo, porque a nossa empresa é uma empresa familiar. Você tem um contato direto com o dono, é diferente de você falar com o encarregado, mandar um recado. Sim. Então, se todas as empresas fossem igual a Macedo, você ter essa liberdade de falar com o dono, de falar com a dona, de trocar uma ideia, contar a tua vida, ou até mesmo receber um conselho, porque ele é mais vivido do que você. Sim. Tudo seria melhor. Ótimo, excelente. E aí, vamos dizer assim, se a gente pudesse perguntar para o Eliseu, você vê uma aposentadoria na Macedo? Você vê, o que você vê de carreira lá dentro? Com certeza. Com certeza. O meu objetivo é se aposentar na Macedo. Não tenha dúvida disso. Que legal. Bom, em 16 anos, se a sua filha mais velha tem 19, vamos dizer assim, né, todos os seus filhos participaram da sua vida, você estando na Macedo. E como é que foi lidar, né, carreira e família nesse processo todo? Olha, no início foi complicado. Por quê? Quando eu entrei na Macedo, eu queria trabalhar muito porque meu objetivo era comprar uma casa. Olha só. E olha só a história que aconteceu agora. Então vamos lá. E apareceu a casa para comprar. Só que a prestação da casa era meu salário inteiro da Macedo. Nossa! Eu falei, eu vou comprar essa casa. Conversei com o seu Daí. Seu Daí, apareceu uma casa, assim, eu preciso comprar essa casa. Aí ele falou assim, o rapaz parcela a casa? Eu falei, parcela. Ele falou, vai lá, se você não conseguir pagar, eu ajudo você a pagar a parcela e depois a gente vê. Comprei a casa. Todas as vezes que eu precisava do dinheiro, eu ia lá, falava direto com ele. Daí eu preciso do dinheiro para pagar a prestação. Ele me emprestava e todas as vezes que chegava no final do ano, a gente acertava e deu tudo certo. Hoje eu conquistei a minha casa graças a Macedo. Olha só, hein? Puxa vida. E se ele não tivesse me ajudado, eu não tinha realizado esse sonho. Tô falando, esse podcast é um podcast de revelações, hein? Olha só. Muita gente sabe dessa história ou não? Não, algumas pessoas. Agora todos Agora todos saberão. Olha só, que incrível. Mas eu acho que isso, na verdade, é uma coisa, além de ser bonita e emocionante da gente ouvir, né? Mas é uma coisa que mostra um dos principais valores, que é justamente a Macedo valorizar as pessoas, né? Valorizar as pessoas que trabalham e saber, né, que uma empresa não é formada apenas do dono ou efetivamente só dos clientes, mas todo mundo que move a máquina, né? Todo mundo que está ali atrás de um volante ou atrás de uma ferramenta ou atrás de uma mesa ou atrás de um telefone, mas enfim, saber que cada um tem o seu papel muito bem definido nesse processo e são peças-chave e importantes, né? Bom, Eliseu... É uma engrenagem, né? É uma engrenagem. Essa engrenagem, se uma faltar, as outras não valem de nada. Então... Exatamente. Bom, e você como mecânico sabe muito bem disso, né? Não adianta, né? Se faltar uma pecinha... Não vai. Né? É como diz, né? Pode ser um relé, né? Desse tamanho assim. É verdade. Aquela máquina enorme não sai nem do lugar, não né? Funciona. Que legal. Funciona. E hoje a gente está falando assim, em termos de quantidade de eixos, né? Qual que é a maior capacidade que a Macedo tem hoje no parque? Hoje nós temos uma linha de eixo. De quantas rodagens? 8. 8 rodagens? 8 rodagens. Isso é uma capacidade para quantas toneladas? Olha, em torno aí de 120 toneladas. 120 toneladas. E um cavalo mecânico para puxar essas 120 toneladas, a gente estaria falando num cavalo mecânico o que, mais ou menos? 540. Em 540 cavalos. 540 cavalos. 540 cavalos. 540. E ele, obviamente, teria que trabalhar sempre em reduzida. Sim. E aí, aí entra num daqueles casos especiais de tráfego lento, super reduzido. Super reduzido. E aí, vamos imaginar,
uma curiosidade, um caminhão desse, saindo daqui hoje, ele chega no Paraná quando? Rapaz, depende muito do guarda, depende muito de licença, Sim, mas ele não consegue passar por mais de 60 km por hora. mais de 60 km por hora. Ele é super reduzido. Entendido. Imagina, 120 toneladas não é qualquer coisa. E isso na descida, então, o freio tem que estar... Pois é, quase não uso freio. Quase não usa o freio. Olha só, que coisa incrível. Hoje a tecnologia ajuda muito o transporte. Exatamente, né? Porque se a gente fosse pegar 120 toneladas em 1985, vamos imaginar, né? Com um caminhão do ano, se a gente tentasse fazer um negócio desse... Não dá. Aí, tentando descer para Santos, morria todo mundo no meio do caminho. Pois é. Pois é, né? Tudo era mais difícil. Exatamente. Um caminhão, uma tonelada dessa aí, se você fosse carregar com um caminhão normal, não dava. Então teria que ser 6 caminhões, 4 caminhões, para carregar uma tonelada dessa segurando, amarrado atrás para segurar a carga. Teria que ser na frente e atrás. E atrás. Porque aí Caminhão pedra chama. Caminhão pedra. Isso. Olha só que coisa. Surreal. Coisas que a gente que não é do setor de transporte não imagina, né? Como que as coisas funcionavam no passado. E agora a gente vê só a coisa bonita, né? Aquelas máquinas enormes, os guindastes pegando aqui, colocando ali. A gente acha que é fácil, né? Tudo prático. Tudo prático. Eu ouvi dizer até que vocês têm carrinho de controle remoto grande lá. Como é que é isso aí? É verdade. É da nossa patroazinha. É da filha do Cassiano. Tem um cavalinho lá, controle remoto. Que legal, que legal. E também na oficina a gente também tem as linhas de eixo que só funcionam por controle remoto, né? Para manobrar. Tem essa. Isso é legal. Conta um pouquinho pra gente isso daí, como é que é. Bom, essa linha nova, ela consegue girar todos os eixos. Que legal. Tanto para a direita como para a esquerda. Consegue estacionar e consegue ajudar a manobrar o cavalo. Olha só. Então, lugares apertados que o cavalo não consegue manobrar, através do controle remoto, ele consegue entrar em lugares que não consegue manobrar no cavalo. E aí, no caso, então, fica um motorista dentro do cavalo. Sim. E mais um operador lá, lá atrás com o controle remoto. E aí, esse controle remoto, ele comanda todas as 8 rodas da linha de eixo. Sim. E aí, vocês precisam entrar num espacinho pequeno, consegue colocar. Você manobra, vira todos os eixos. Olha só que incrível isso. É bacana. Nossa, demais. Uma hora a gente precisa ver se a gente consegue colocar um material desse pra galera assistir, né? Isso é muito louco. Consegue sim, eu acho que já tem vídeo dele rodando aí. Então olha só. Corre lá no canal da Macedo, dá uma olhadinha lá que você vai ver vídeos dessa operação aqui que o Eliseu tá contando pra gente e você vai entender o tamanho disso tudo que ele tá falando, tá bom? Bom, Eliseu, só tenho a te agradecer o seu tempo, de ter vindo aqui conversar com a gente, de ter contado um pouquinho da sua história. E que história legal essa que você contou, né? Você é uma das, eu creio que, tirando a família, você é uma das gerações que teve contato com o seu Odair, né? Sim. O pai do Cassiano. Meu pai também. Seu falava que ele era meu pai. E olha só, que coisa incrível, né? O que ele fez para você realmente. É verdade. Foi um trabalho de pai para filho. Mas olha só, muito obrigado por tudo mesmo, pelo seu tempo de ter vindo aqui, tá certo? E vocês que acompanharam a gente até aqui, por favor, não deixem de curtir esse episódio, não deixem de compartilhar. Manda para os amigos, para os familiares, para quem nunca ouviu falar da Macedo, manda para eles também. Para quem já ouviu, manda também, nunca é demais, certo? Deixe seu like, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando deste podcast, o que vocês querem ouvir das pessoas que estiverem sentadas aqui na mesa, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Até logo, até o próximo Macedo Talks da Macedo Transporte.